quero sair do porquê e agora eu quero ir pro o quê. Muita gente, assim, tem vontade de entrar nessa podosfera, dar o primeiro passo, entrar nessa piscina aí, e aí não sabe sobre o que falar. A pessoa tem isso, pô, quero ter o meu podcast e tal, mas ainda não sei como entrar nisso aí. É, Você tem alguma estratégia para uma pessoa que está perdida assim, quer definir o nicho que ela vai atuar, o assunto que ela vai falar? Você tem algum conselho para essa galera? Sim, de novo, a gente vai sempre estar falando do porquê, né, eu gosto de sempre estar voltando nesse porquê todas as vezes que eu tomo um passo, posterior, porque isso me ajuda a falar: "Tá, isso está alinhado com o meu porquê ou não está alinhado?". Então, esse "o quê", ele precisa estar alinhado com o seu porquê anterior. Então, se a gente falou, você colocou em 2 tipos de podcasts e, enfim, pode ser mais, mas a gente vai botar 2 aqui a nível de exemplo. Eu quero para ter fama, ou ser famoso, ou ter mais seguidores, ou o que quer que seja, ou eu quero utilizar ele como uma ferramenta profissional para escalar o meu negócio, ou para me conectar com a minha audiência e tal. Se eu quero ter fama ou ser famoso, eu vou precisar aliar duas coisas aqui dentro. A primeira é o que eu falaria por muito tempo e eu gosto de falar, e a Ok. segunda coisa dentro dessa parte da fama é, eh, o que está em alta que eu posso utilizar como desculpa para falar do que eu gosto. Vou dar um exemplo Uhum. para tentar clarear um pouquinho melhor. Manda Eu aí. gosto, sei lá, de retro game, videogames antigos. Gosto de Super Nintendo, gosto disso aí. Quero falar sobre isso. Beleza, eu gosto muito desse assunto. Eu quero ser famoso dentro disso aqui, por isso aqui. Tá, agora, o que está em alta hoje em dia que eu possa utilizar como desculpa para poder falar sobre o meu a minha paixão? Ah, filmes, talvez? Tem algum filme que saiu recentemente que eu possa falar e trazer para isso? Sei lá, Mario recentemente saiu o Bros. filme. Saiu o Mario Bros agora. O Mario Bros. Saiu o filme do Tetris lá na Amazon, na Amazon, na Apple TV Plus, saiu o filme do Tetris. Beleza, então eu posso utilizar elementos de cultura pop que estão aqui dentro do imaginário coletivo para poder falar sobre as coisas que eu gosto. Eu posso entrar dentro desse grupinho dos videogames, digamos assim, para poder ser reconhecido ali dentro. Legal, então eu vou ser famoso ali dentro desse meio de videogame. Mas se eu quiser aumentar ainda mais essa escala e de ser mais famoso ainda, sair um pouquinho dessa bolha, né? Eu posso utilizar elementos do cotidiano das pessoas. E aí vem muito um trabalho de tanto de pesquisa quanto de feeling, que eu diria, de entender o que as pessoas na rua estão falando ultimamente, seja notícia, seja conversa com amigos no trabalho, ou o que está pairando a mentalidade do momento. A gente tem alguns momentos ao longo do ano que as pessoas falam sobre pelo menos coletivamente, né, sobre assuntos que são parecidos, como por exemplo, ali no começo do ano a gente tem o Big Brother Brasil, que você gostando ou não, é uma coisa que movimenta bastante as redes sociais. Então, eu, como que eu posso utilizar esse elemento da cultura atual que está sendo relevante, que todo mundo está falando, para trazer para dentro da minha área de game. Então, se eu quiser atingir um público maior, dentro da área de retro gaming, que é minha área de games antigos, eu posso pegar alguma coisa que aconteceu nessa semana no Big Brother Brasil, fazer um meme ou uma piada e trazendo para dentro da minha área. E daqui de dentro da minha área eu falo, ó, eu tenho um podcast também, por acaso, sobre esse assunto. Ou eu tenho um canal no YouTube sobre isso. Venha conhecer. Então você Deixa eu aumenta o seu público a complementar, partir daí. complementar nisso que você está falando, né? Que assim, você falou do seu interesse no assunto, ou seja, Sim. então, primeira coisa é trazer clareza assim. Você está entrando num projeto de longo prazo. Então, você vai falar Isso. por muito tempo sobre determinado assunto. Então, tem que ser um assunto que você se veja daqui a 2, 5, 10 anos falando sobre aquilo. Então, essa é a Exato. primeira coisa. É um assunto que você se vê falando nele por muito tempo. Você falou também do interesse das pessoas, ou seja, as pessoas também têm interesse naquele assunto que você está querendo falar. Beleza. Agora, nessa estratégia de querer focar, né, em fama, né, Uhum. você também depende mais um elemento que é o tamanho desse nicho. Então, você tem Sim. pessoas com um nível de interesse alto, beleza.
Agora, qual o volume de pessoas que tem esse nível de interesse alto que a gente está falando? Sim. Porque se isso não for significativo, então você vai ter, né? Você está entrando num mercado que você não está para construir autoridade, você precisa de volume e talvez aquele mercado não seja tão grande. Então você tem que botar tudo isso na balança para definir assim, ó, beleza, esse nicho faz sentido, vale a pena seguir essa linha aí, né? Exato, exato. E aí, assim, quando a gente vai para outra linha, né, a linha da autoridade, aí você com certeza ia falar disso aí, né? Eu tô só puxando isso aí, que você tem um elemento a mais que você precisa ter um conhecimento acima da média. Então, Sim. se você vai se posicionar como autoridade, né? Você está buscando um nicho que você vai se posicionar como autoridade, você tem que ter um conhecimento acima da média. Beleza. Mas vamos quebrar um tabu aqui. As pessoas entendem assim, cara, eu tenho que ser o cara mais sinistro do mundo nesse assunto, né? Aí muita gente imagina que, bom, se eu vou falar sobre aquilo, ninguém pode saber mais do que eu. E é um mito, não é? Exatamente. Se você for, não tem problema nenhum. Melhor ainda, né? Melhor Exatamente. ainda. Exatamente, mas você não precisa ser o melhor do melhor do melhor do melhor para você ser relevante. Tem uma coisa que uma vez eu ouvi o Kiko Loureiro, guitarrista, que hoje é o guitarrista do Megadeth, falando, que era mais ou menos sobre isso, né, vou trazer uma analogia aqui de estudo de guitarra, que era, cara, não importa o quão rápido ou melhor você se considere, vai existir uma criança asiática que vai ser muito melhor do que você nisso que você está se propondo. Então, ao invés de você tentar se posicionar como o melhor, ou mais rápido, ou que faz mais arpejos, mais feeling, enfim, você foque em construir uma identidade que vá te diferenciar das outras pessoas, dos outros guitarristas, no caso dele, que ele Sim. estava falando. Um Então, você não precisa. posicionamento, né? Você Exato. vai criar Você não... uma identidade, um Isso, posicionamento, um isso. brand, você vai botar isso tudo que vai te posicionar como Exatamente. referência naquela área, né? Então você não Exatamente. precisa ser o melhor. E você nem Você precisa ser. precisa não vou usar todo esse marketing aí para me vender como melhor. Não, você está perdendo seu tempo, né? Você não Exatamente, precisa exatamente. se preocupar em ser o melhor, né? Se preocupa Foca em no que é diferente. Exatamente, você faz do seu jeito aquilo Isso. ali e ocupou aquele espaço no mercado que de repente alguém melhor que você não ocupou. O espaço está Exato. lá, né? Não, E aí tem uma. outra hora, Hum, desculpa, mas não, tem manda aí. essa questão de você, assim, tem alguém que é enormemente gigante dentro dessa área de, sei lá, saúde, uma nutricionista que é a mais famosa do Brasil, não sei o quê. Vão ter pessoas que não vão se identificar com aquele estilo daquela nutricionista lá que tá falando que é a melhor do Brasil, a Exato. melhor, a maior do Brasil. O que essas pessoas que são gigantes no mercado fazem é abrir caminho para você que está ou começando agora, ou que você está aqui no meio, você já tem um tempinho de mercado, você já tem um público, ou você já tem, já atua profissionalmente nessa área. O que essas pessoas maiores fazem é aumentar o horizonte de consciência de pessoas que potencialmente nem sabem que você existe ou não sabem que você você trabalha dentro dessa área, mas por eles serem tão famosos e tão gigantes e tão famosos e tão melhores e tudo na área, eles não, aquilo que a gente falou anteriormente, ela não vai conseguir atender todo mundo. É humanamente impossível atender o Brasil inteiro. Uma nutricionista atender 220 milhões de pessoas que a gente tem no Brasil. É impossível. E, segundo, ela vai estar te dando de bandeja uma audiência que já está qualificada para poder comprar alguma coisa que você oferece, porque ela já sabe o que uma nutricionista faz, ela já tem consciência de que é importante ter uma nutricionista e, por coincidência, você é a nutricionista da cidade dela, então ela pode ir presencialmente até você e conversar com você sobre alguma coisa mais específica. E Então, não mesmo, adianta e, você tentar nisso. e mesmo sem usar essa questão geográfica, né? De você ser mais perto, é, não é só o nível da pessoa que gera a conexão, né? Então ela vai se conectar, de repente, pela forma que você fala, você Isso. vai se comunicar pela roupa que você veste, ou seja, como você se apresenta, como se você se comunica. Então tudo isso são elementos que vai influenciar
no como a pessoa tem na mente dela em relação a você, né? Então ela vai Sim. criando, talvez ela se conecte mais com alguém mais simples do que alguém com, sabe, que tá lá já no topo da, Total. da cadeia ali, entendeu? Com certeza, com Então certeza. é, bom, já teve aqui, ó, a Sheina Correia, Gabriel é Uh, top. Bom, é sua mãe não, né? Porque a Não, minha não, mãe não é tá não. aqui também. Eu ponho a minha aqui pra me elogiar também, né? Ah, não, Adianta pedir não. pra tua mãe entrar aí pra falar que você é top, não. Sheina é uma amiga, amiga querida. Ah, show, show. Bom demais, Sheina. Obrigado por ter vindo aí. Bom, e aí, vamos continuar aqui, porque assim, dentro ainda do que, de repente você tem uma área, assim, eu quero falar sobre nutrição, sobre nutrição. Aí eu vou lá e vejo que nesse nicho já tem uma galera com podcast e tal, pessoas que já estão firmadas aí há um bom tempo. E aí trazer para o pessoal o seguinte, né? Uma das grandes soluções para isso é você subnichar. Exatamente. Então, você vai, de repente, assim, se você está tentando entrar num nicho muito grande, você fecha mais um pouco, né? E de repente, naquele subnicho, talvez não tenha ninguém ainda. Talvez não tenha ninguém falando ainda de nutrição vegana. Sim, Ou talvez você chega no nutrição vegana e fala assim, cara, já tem uma galera falando de nutrição vegana. Então, o que você pode fazer? Subnichar mais ainda. E aí você vai gerar o equilíbrio, né, daquilo que a gente falou, que é quanto mais você subnicha, você é mais assertivo, né, em falar exatamente o que a pessoa está buscando. Então você tem mais chance de gerar conexão se você subnichar mais. Por outro lado, você tem menos pessoas interessadas naquilo. Então você tem que também tomar cuidado para não subnichar demais e chegar num subnicho que não tem ninguém. Ou você está falando é o podcast feito para o Renato. Só o sim, Renato sim. se encaixa naquilo que eu estou falando, entendeu? E aí também não faz sentido. Então, agora, se você subnichou e ainda tem muita gente naquele subnicho, né? Talvez seja melhor do que você começar num nicho maior. Né? Então, essa é uma estratégia também Sim. que, que você tem que ter na hora de procurar o seu nicho, né? E outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: a gente falou que você vai ter que conduzir isso aí, você vai ter que falar isso por alguns anos. Então, um primeiro exercício que eu acho que vale a pena fazer é assim, dentro desse nicho ou do subnicho que eu escolhi, é, eu consigo agora separar aqui 10 temas para fazer episódio? Porque se você não consegue fazer isso, aí eu tô pensando nesse exemplo que você deu do videogame antigo, né? Sim. Assim, claro que eu sou leigo do assunto, mas assim, eu não teria tanto assunto assim para falar, né, sobre videogame antigo. Acho que, quer dizer, existem muitos, mas eu não sei se são muitos, muito que ainda são famosos, que a galera hoje ainda lembra, né? Então, talvez você fique nos clássicos ali, né? Tu vai pro River Raid, né? Sim. E aí daqui a pouco você tá no episódio 5, daqui a pouco você tem que voltar, River Raid de novo, entendeu? Por quê? Então você tem que tomar esse cuidado, ou seja, dentro do seu nicho, tem bastante coisa para você falar? Boa. Ou seja, você consegue, se existir, né, bastante coisa, então você não vai ter dificuldade de listar 10 temas sobre aquele nicho. Então acho que é um bom exercício para você pensar se vale a pena seguir naquela linha ou não. Exatamente. E se você é um profissional, e você não sabe muito bem que para onde começar ou quais tipos de assunto você começa, pensa o seguinte, pensa nas 5 dúvidas que as pessoas mais te perguntam sobre a sua profissão. Então, quais são as maiores dúvidas que as pessoas vêm: "Esse negócio de nutricionista aí que você faz, como é que é isso aí? Você fala que a pessoa tem que comer ou não? Se ela tem uma intolerância a determinado tipo de alimento, você substitui por outro ou você bota para outro médico fazer isso?". Então pega essas dúvidas que são mais comuns das pessoas e traz para dentro disso, para você responder. Porque você vai aliar aquilo que a gente tá falando lá no início, de que a pessoa vai passar mais tempo com você, porque você vai estar respondendo uma dúvida que ela está procurando, e segundo, ela vai te ver como autoridade, porque você respondeu aquela dúvida dela, Sim, de que ela está querendo. Então, por consequência, ela vai confiar mais em você, e se você, por acaso, oferecer algum tipo de serviço, ou produto, ou curso, ou qualquer coisa que seja, ela fala: "Ah, bom, ela já me ajudou tanto, eu acho que eu confio no que ela está falando, por tempo suficiente para poder comprar isso".